Bora aprender como fazer um DDoS de feltro da Cuca. Você pode utilizar tanto para o folclore quanto para o tema do sítio do Pica-Pau Amarelo. Para confeccionar essa peça, você vai precisar da apostila, que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só imprimir, recortar e colar nas marcações e montar o seu envelope para guardar o seu molde. Você também vai precisar do feltro indicado aqui na sua apostila. Tanto na lista de materiais quanto no guia lateral, você vai encontrar a numeração certinha. Temos também um pedacinho de forrobel, que você pode utilizar também a manta R1 ou R2. Agulha de costura, no caso aqui eu uso a número 7, mas você pode usar qualquer outra numeração. Vai precisar também de linha, aqui eu uso pesponto, mas você pode utilizar de costura ou também de meada. Para os olhinhos eu vou utilizar meia pérola preta de 5 milímetros. Para os detalhes vou utilizar caneta permanente de ponta extra fina na cor preta. Você também vai precisar de cola. Utilizo a cola de silicone, a cola de pedraria e também a cola quente. Mas você pode utilizar a cola de silicone para fazer todas as colagens se preferir. Para as bochechinhas utilizo o giz pastel oleoso, mas você também pode utilizar blush ou tinta de tecido. Você também vai precisar de um pincel macio. Também vamos utilizar tesoura, essa aqui é pequenininha, que ajuda a cortar as linhas, e também uma maior para cortar o feltro e outras partes. Também é importante a caneta fantasminha, que apaga com calor, mas se não tiver pode usar a esferográfica normal, e também uma fita de cetim na cor vermelha. Na descrição tem o link de onde você pode encontrar todo o seu material. E para começar, você já pode riscar os seus moldes nas indicações da apostila nos feltros indicados. E claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando tem aula nova por aqui. Aqui eu já recortei todas as partes no molde, no feltro indicado na apostila, e aqui agora eu vou fazer o recheio slim de forrobel. Eu vou colar aqui com a cola de silicone a parte da cabeça, dos bracinhos e do focinho. Eu passo aqui um pouco de cola de silicone para não sair do lugar e colo aqui no meu forrobel. Lembrando que você pode utilizar manta R1 ou R2. Depois nós vamos recortar esse recheio para que ele fique um pouco menor que o feltro. Para isso é só deitar um pouco a tesoura para a parte interna do feltro e ir recortando em toda a volta. Isso vai fazer com que a sua tesoura vá para dentro do feltro, cortando esse forrobel um pouco menor. Ele precisa ficar um pouco menor para não aparecer na hora da costura. Se você ver que alguma parte ficou mais perto do feltro, é só dar uma refilada. Deixa aí mais ou menos uns 2 milímetros de margem de feltro. E aí é só recortar todas essas outras peças. E vai ficar assim, ó, a cabeça, o focinho e os bracinhos. Depois, com a cola de silicone, é só colar a parte de trás de cada peça. O detalhe desse focinho eu vou utilizar a caneta permanente de ponta extra fina, mas se você não quiser fazer com a caneta, pode fazer bordado com ponto atrás utilizando a linha preta. Caso você vá proteger a sua peça depois com a mistura de termolina leitosa, não esquece que essa mistura não pode borrifar por cima dessa caneta, então faz a marcação só depois de fazer essa proteção. Se você não sabe como fazer, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Para a cabeça da cuca, nós vamos colar aqui a parte da frente do cabelo, passando a cola de silicone somente ali na parte de baixo, onde não vai a costura. E aí é só colar aqui na parte da frente do rostinho, deixando uma margem de aproximadamente 2 milímetros, tá? Essa aqui é a parte da frente da cabeça. Na sequência, é só colar a parte de trás, que é essa outra aqui que tem a base mais retinha.
deixando também mais ou menos uns 2 milímetros de feltro para fora desse feltro verde, deixando aí bem certinho com o outro feltro do cabelinho. Agora é só costurar em toda a volta. Você pode utilizar a linha na cor do feltro e ir trocando, ou você também pode utilizar a linha invisível, assim você não precisa trocar de linha. Aqui eu utilizo o ponto chuleado, mas pode utilizar o ponto caseado também. E assim vai ficar a cabecinha toda costurada. Aí é só costurar o focinho e também os bracinhos. Para fazer o corpo, temos aqui as duas partes e vamos costurar em toda a volta, deixando a parte dos pezinhos sem costura. E assim vai ficar o corpinho já costuradinho. Essa parte de baixo é onde a criança vai colocar o dedo para utilizar o dedoshi. Agora é só fazer a colagem do vestido, tanto na frente quanto na parte de trás, passando a cola de silicone somente onde não vai costura. E aí você vai encaixar aqui o corpinho, deixando ali uma margem de 2 milímetros para fora e ficando rente aos pezinhos. Agora é só costurar a lateral do vestido. E ele vai ficar assim, desse jeitinho. Para dar um charme, você pode colar aqui a fita de cetim. Caso você não tenha fita de cetim, pode ser uma tirinha de feltro vermelho em alguma outra tonalidade para dar um destaque. Para o detalhe do rabinho, você pode cortar como está lá no molde, ou se você achar muito difícil, você pode fazer dessa maneira, colocando o rabinho em cima de um feltro mais claro e riscando a parte de baixo com a caneta fantasminha. Em seguida, é só cortar aqui nesse risco. Passar um pouco de cola de silicone bem aqui nessa margem. E aí é só colar em cima do rabinho já recortado, fazendo aqui somente um detalhe na parte de baixo do rabinho. Espera a cola secar e recorta essa parte que ficou em excesso. Para dar mais estrutura ao rabinho, para que ele fique mais durinho, é só fazer a dublagem com a cola de silicone. Espalha bem a cola por todo o rabinho e cola em um feltro da mesma cor. Depois é só recortar em toda a volta. Quando a cola secar, o rabinho vai ficar estruturado, ou seja, vai ficar mais durinho. Para tirar as marcas da caneta, é só utilizar a chapinha quente e passar aqui rapidamente pelo feltro. Você também pode utilizar o ferro de passar roupas. Inclusive, a chapinha é muito boa para desamassar algumas partes pequenas de feltro. É só aguardar aí um pouquinho com a chapinha onde está amassado e prontinho, o seu feltro volta a ficar todo lisinho. E aí, você já sabia dessa técnica? Se não, me conta aqui embaixo nos comentários como você faz para desamassar o seu feltro na hora da costura. Para o detalhe aqui do focinho da cuca, cole os 2 dentezinhos na parte de trás utilizando aqui a cola quente. Caso você tenha receio de se queimar, pode utilizar tanto a cola de pedraria quanto a cola de silicone, mas tem que ficar segurando um pouquinho para que não saia do lugar antes da secagem. A cola quente já é legal porque ela cola ali na mesma hora. E assim vai ficar o seu focinho, já com os dentezinhos ali na parte de baixo. Com o giz pastel oleoso e o pincel macio, eu faço aqui a marcação das bochechinhas. Lembrando que você pode utilizar o blush ou tinta de tecido.
Para os olhinhos, você pode utilizar a marcação que está lá no molde ou utilizar aqui uma régua e a caneta fantasminha. Na sequência, venho colando aqui as duas partes da franja. Eu gosto de colar aqui já com a cola quente, mas pode utilizar a de silicone também. O bom da cola de silicone é que se você não colar no lugar exato, você pode retirar e recolocar a sua peça, ao contrário da cola quente. E utilizando a cola de pedraria, cole aqui os olhinhos na cuca. Você ainda pode utilizar recortes de feltro para fazer os olhinhos ou utilizar tinta de tecido. Dessa forma, o seu dedoche fica mais seguro para a utilização na mão das crianças, porque assim não corre o risco de descolar essas pedrinhas. Agora é só colar o focinho, passando a cola quente na parte superior. Cole no rostinho e aguarde um pouquinho, segurando bem firmemente até que a cola seque. Assim não tem jeito de descolar esse focinho depois, a não ser com uma fonte de calor. Agora, para colar a cabeça aqui no cabelinho, vamos utilizar a cola de silicone. Isso porque, como é uma área grande, caso eu erre onde eu tenho que colocar, eu consigo reposicionar essa cabeça, porque essa cola de silicone demora um pouquinho mais para secar. E você vai colar apenas na parte superior, deixando a nuca livre. Isso porque nós vamos colar aqui a cabeça no corpinho. Eu gosto de utilizar a cola quente porque ela fica mais segura para fazer essas partes. Coloca o cabelo lá para trás, encaixa a cabecinha aqui na cola quente e segura até a cola ficar seca. Depois você vem aqui na parte de trás e cola o cabelinho aqui para fazer o acabamento bonitinho da sua peça. E aí é só colar os bracinhos na posição que você quiser. Como o jacaré tem um certo tamanho de pescoço, os bracinhos eu colo ali na altura do vestidinho, ao invés de ser ali logo abaixo da cabeça. Exatamente para dar essa sensação de ter um pouco de pescoço. E agora é só colar o rabinho. E prontinho, assim ficará o seu dedoche da cuca. Você pode fazer essa peça tanto para presentear quanto para vender. E pode ainda vender de forma avulsa ou em kit com outros personagens. Fica de olho aqui no canal porque teremos os outros personagens, tanto do folclore quanto do sítio do Pica-Pau Amarelo. Por isso, não esquece de se inscrever aqui no canal. Além dessa forma slim, você também pode fazer a peça recheada com fibra. Pode utilizar para fazer guirlandas, pode utilizar também para fazer chaveiros ou ainda fazer o dedoche com a cabeça e os bracinhos recheados com fibra. E aí, qual das duas você gostou mais? Me conta aqui embaixo nos comentários e a gente se vê na próxima aula.